O nome do nosso projeto é Qual é a nossa história? O nosso projeto começou assim. A professora trouxe algumas fotos de algumas pessoas e perguntou pra gente se elas eram cientistas ou não. Eram cientistas e por quê? Aí, a professora mostrou a foto de um cientista negro e ninguém da sala achou que ele fosse cientista. Teve gente que falou que ele tinha cara de vendedor de churrasquinho. Outros disseram que ele tinha cara de presidiário. Quando ela mostrou também uma foto de uma mulher, alguém perguntou se mulher poderia ser cientista. Aí a professora fez um monte de perguntas para fazer a gente pensar e sobre as nossas respostas. Percebemos que tanto homens quanto mulheres podem ser cientistas, que todos, tanto homem como mulher, têm a mesma capacidade para pensar. Percebemos que a nossa sala teve uma atitude preconceituosa. Quando viu a foto do homem negro, não acreditamos que ele pudesse ser um cientista, só porque ele era negro. A professora então resolveu que era importante a gente estudar a história de vida daquele homem negro, que é cientista. O nome dele é Emanuel Dongala. Estudamos a biografia dele e de outros cientistas negros do Brasil e do mundo. Para estudar a biografia dos cientistas negros do Brasil e do mundo, fomos para a sala de informática, fizemos uma roda de conversa e falamos sobre o que é preconceito, sobre quais tipos de preconceito existem, sobre o que é racismo. Algumas pessoas falaram de situações de preconceito que sofreram. Até a professora Malu e o professor Luiz contaram suas histórias. Aí depois disso, nós fomos pesquisar na internet a biografia de cientistas negros do Brasil e do mundo, mulheres e homens. Depois disso, num outro dia, nós fomos para a sala de vídeo assistir ao filme Estrelas Além do Tempo, que conta a história de 3 mulheres cientistas negras que trabalharam na NASA e que ajudaram no lançamento do primeiro astronauta americano para o espaço. Elas sofreram muito preconceito. Depois escrevemos no nosso diário o que achamos do filme e da forma como elas foram tratadas. Conversamos bastante sobre isso. Nas aulas de história, estamos estudando sobre como o povo africano foi escravizado e como foram trazidos para o Brasil para trabalhar na produção de açúcar e nas minas de ouro. Estamos estudando sobre as influências do povo africano na nossa cultura. Estamos estudando sobre os nossos ancestrais. Aprendemos que os negros escravizados lutaram pela sua liberdade. Estudamos que sobre os quilombos e seus líderes. Lá na sala de leitura, a professora Alice está trazendo a biografia de importantes escritores negros. Estou achando interessante, porque eu nunca tinha visto um escritor negro. Na sala de aula, a professora está lendo Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. Ela também foi uma escritora negra. Nós estudamos a história dela. Vimos que tudo foi muito difícil para ela. Ela conta sobre as coisas da vida, da fome e dos políticos. Ela está ensinando a gente a escrever nossos diários. No nosso projeto Qual é a nossa história, nós iremos escrever a nossa autobiografia. Estamos aprendendo que a história das pessoas do passado e do presente estão ligadas. Antes da gente existir, outras pessoas viveram, e se não fossem elas, talvez a gente nem existiria. A professora trouxe pra gente cantar a música Eu, do grupo Palavra Cantada.
Nesta música, a gente percebe que se não fossem nossos antepassados, a gente nem existiria. A nossa história está ligada à história de nossos ancestrais. A história deles também é nossa história. Pensando nisso, nós organizamos uma tarde de entrevista com avós e avós que pudessem vir. Nós recebemos 2 vós e um avô que contaram coisas importantes sobre suas vidas. O avô da Giovana até tocou violão pra gente. Foi muito legal. A gente filmou tudo. Deu pra perceber que a vida deles não foi fácil. Deu pra perceber também que eles gostam muito da escola, que acham muito importante a gente estudar. Nós lemos contos africanos para os alunos do primeiro ano. Também ensinamos para eles que a África não é um país. A África é um grande continente cheio de países diferentes. Foi da África que vieram muitos de nossos ancestrais. Os negros africanos escravizados trouxeram para o Brasil tudo o que sabiam, inclusive suas histórias. Sonhos não têm cor. No lugar onde moram as lendas, não há só príncipe e princesa. Há meninos e meninas valentes, de cor preta, de rara beleza. Serão príncipes, se assim quiserem, princesas, se então desejarem, pois os sonhos têm a cor que querem e pertence a quem os sonharem. A princesa da pele preta. Princesas são todas brancas, disse-lhe alguém a seu pai, e mandou tomar um banho de cal para ver se a cor preta sai. Mas isso não é verdade. Princesas são da cor que querem, amarelas, brancas, pretinhas, crianças, meninas e mulheres. O rei, que era bem preto, falou para sua princesa: Minha filha, em nosso reino somos donos de nossa beleza. E se alguém um dia disser da cor de sua pele preta, saiba que essa cor ficou linda em sua pele de princesa. Para a festa junina eu escolhi o Bumba Meu Boi para apresentar com as crianças do coral Canta Tarsila e os alunos dos 5º anos. O Bumba Meu Boi é uma manifestação cultural que acontece no Brasil inteiro, com nomes diferentes, né? Bumba Meu Boi, Boi Bumbá, Boi de Mamão no Sul. E eu resolvi fazer o Bumba Meu Boi porque ela acontece, entre outros meses, os meses de junho e julho, né? Resolvi unir o coral Canta Tarsila, os alunos dos 5º anos, porque um dos objetivos do trabalho com o coral é realizar as pesquisas sobre os repertórios regionais e a diversidade cultural brasileira. E com isso a gente consegue resgatar e valorizar o nosso cancioneiro popular, construir uma identidade cultural também. Os alunos dos 5º anos têm aulas de musicalização com o professor Joel, que conhece essas manifestações e nos apoiou nos ensaios. E o Bumba Meu Boi é uma manifestação que recebeu influência das 3 matrizes, da matriz indígena, lusa e africana. E nós estamos estudando nas nossas aulas de história a influência dessas matrizes na nossa cultura lá no período colonial. E eu escolhi Toada Licença, que é do Boi de Maranhão, porque o Boi de Maranhão foi o que mais recebeu influência da cultura africana, né? E o Bumba Meu Boi, ele é uma manifestação tão importante que recebeu o título de Patrimônio Cultural Brasileiro. E as crianças precisam conhecer, né? E foi muito bonito o envolvimento da turma e a apresentação também. Valeu a pena.